para trazer detalhes do Cruzeiro. O Cruzeiro se classificou no fim de semana, vamos ter tempo para a gente comentar o que aconteceu contra a equipe do Pouso Alegre e já temos uma notícia importante, ou duas notícias importantes, já pensando no clássico do próximo fim de semana. Atualizações de departamento médico, você traz detalhes. Rubem Júnior, um abraço. Então vamos ao balanço do DM. No sábado, Gerson, pancada no joelho esquerdo, deixa o campo. Cássio, pancada no joelho direito, deixa o campo, inclusive para a entrada, para a estreia, quando o sinal eletrônico marca 6h15, do Matheus Cunha, jovem goleiro, que a gente vai falar sobre um pouco mais do atleta daqui a pouco na programação da Itatiaia. Mas, Gerson, essa pancada e que não teve nenhum problema estrutural, né, da questão ali de ligamento, e vai conseguir fazer as atividades durante a semana de forma normal na Toca da Raposa com o grupo, não perdendo, né, a questão física. O Gerson que vem num batidão de jogo atrás de jogo, mas a sua questão foi mesmo, né, num lance, numa disputa normal de partida. Sobre o Cássio, preocupa um pouco mais esse problema que tem um estiramento ligamentar, não vai precisar de passar por, né, algum processo cirúrgico. Para você que está nos acompanhando na live, está aí o anúncio oficial, a nota do Cruzeiro das lesões de Cássio e também de Gerson. Inclusive, né, logo no joelho bom do Gerson, e o Cássio que não teve, né, uma lesão aí no seu joelho, que é o joelho esquerdo, ele que bate com a canhota, mas a sua preocupação é no joelho direito. Já iniciou o processo de recuperação no Departamento de Saúde e Performance do clube, mas Cássio, Cirilo, é a grande preocupação para uma segundona, onde o Cruzeiro inicia a preparação para o clássico, e o Cássio que completou, né, no sábado 100 jogos com a camisa do Clube Celeste. Panzi, Gerson não tem problema, não tem lesão, tá liberado para as atividades, e o Cássio tendo lesão, estiramento ligamentar no joelho direito, tamanho desse possível problema pro clássico, Edu. O Gerson me parece algo mais simples, né? O Gerson é o famoso nada. Isso, o tempo de recuperação tranquilo, um repouso, um gelo ali, um anti-inflamatório, mas o Cássio preocupa, né? Preocupa porque é uma liderança do elenco, o Cássio é um baita goleiro, é uma final de campeonato, e final exige que os melhores estejam presentes em campo, é um jogo que pode ir para os pênaltis, e o Cássio é um pegador de pênaltis, um cara gigante na hora da penalidade. Enfim, é preocupante sim, ainda que o reserva seja muito bom goleiro. O Matheus acho que dá conta do recado, mas numa final de campeonato, tomara que o Cruzeiro consiga... O Cruzeiro já fez alguns milagres, vamos dizer assim, entre aspas, né? O seu departamento médico, basta lembrar do Caio Jorge ano passado, o corte da seleção, poucos dias depois estava presente no Clássico e decidiu o Clássico de Copa do Brasil. Foi muito bem, foi o protagonista daqueles confrontos. Fica a esperança aí do torcedor em relação ao Cássio, mas acho uma ausência, caso aconteça, do tamanho do Cássio. Grande, viu? Pois é, torcedor pode opinar também pelo YouTube, sua visão sobre esse momento do Cruzeiro, participa pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte, vejamos ao longo da semana, né, como será a recuperação do Cássio. A tendência é que não tenhamos atualizações, né, Rubem Júnior? Que fique um mistério até o próximo domingo à tarde. Vai ficar um mistério, a gente sabe, vocês comentavam sobre, né, o quanto esse Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro já recuperou atletas em tempo recorde. O Cássio não tem um histórico grande de lesão, por isso a expectativa positiva para sua recuperação. Tem uma semana cheia, mas o Cruzeiro já trabalha, né, depois do Matheus Cunha ter tido durante ali o período de pré-temporada uma lesão que não estava nos seus planos. Ele conversou conosco, inclusive, na programação da Itatiaia no pós-jogo. O Matheus Cunha, que teve a categoria de base toda ela feita no São Paulo, um atleta muito jovem ainda, o Matheus Cunha, que tem 24 anos. Ele começa a sua trajetória no profissional no Flamengo, ele atuou 36 jogos em 2021, ao todo disputou 54 jogos com a equipe carioca, acabou perdendo espaço ali com o técnico Sampaoli, mas é um cara consciente, um cara que ainda, né, pode, como o Cruzeiro contratou numa oportunidade de mercado,
é pensando mesmo no futuro, pela baixa idade que tem o Matheus Cunha, mas vamos torcer aí para a recuperação do Cássio a tempo e o Gerson, que vai trabalhar durante a semana de forma normal com o grupo do Cruzeiro. Hoje no departamento médico tem Jonathan Jesus com estiramento no joelho, o Cauã Moraes já vem se recuperando, né, dessa lesão muscular na coxa direita, o Sinisterra teve essa lesão muscular, quem sabe já na próxima semana podendo ficar à disposição, e o Marquinhos, né, que teve um problema aí ligamentar no joelho esquerdo, aí foi, né, um procedimento cirúrgico, demandou um pouco mais de tempo, mas é esse Cruzeiro que começa a semana do Clássico, lembrando, pelo Campeonato Brasileiro, volta a campo apenas no dia 11, na quarta-feira contra o Flamengo, jogo no Maracanã. E na volta, eu vou falar de um velho conhecido que tá na área, JVC. Rubem Júnior, mais Cruzeiro. Fala, Rubem. Falo sim, Cirilo. Olha só, com relação à sequência pesada que o Cruzeiro vem tendo, né, com esse novo calendário. E em números, o Cruzeiro jogou no sábado, atenção, hein? A gente fala muito sobre cobrança, né, em cima do treinador, em questão de resultado, né, a cada jogo jogando realmente a sua permanência. Cruzeiro no sábado fez o seu 14º jogo na temporada, tudo isso em 50 dias. O Cruzeiro teve em 2025, né, na última temporada, 14 jogos em 80 dias. Então, praticamente 30 dias a mais com o mesmo número de partidas. São 14 jogos em 50 dias. Lembrando, na temporada passada, o Cruzeiro fez 14 jogos em 80. Para você ter ideia, a diferença de quase um mês. Falando sobre velho conhecido, tá na área. A gente falava no início, né, e você acompanha tudo isso na programação da Itatiaia, a respeito do técnico Leonardo Jardim, né, que volta e meia o torcedor fala sobre o português nas redes sociais. Ele que deixou o Cruzeiro com 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. Está em Belo Horizonte o técnico Leonardo Jardim. Mas para não resolver problemas particulares, mas para aproveitar, né, o finalzinho ali do período de descanso que ele tirou para resolver alguns problemas, ele está na área. A gente sabe da relação que ele criou com o Pedro Lourenço, também com toda a família. Vai estar em um casamento em BH no final de semana e já chegou na segunda-feira, até porque já se coloca à disposição a partir agora do mês de março para voltar às atividades como técnico na área. Mas nós precisamos pensar diferente. O Cruzeiro não tem entregado o resultado que o torcedor espera e o desempenho tem ficado aquém. O Cruzeiro tem oscilado além da conta. Poderia já estar oscilando menos. Mas a gente tem que reconhecer que o Cruzeiro viveu bons momentos dentro de jogos e maus momentos. O Cruzeiro não perdeu o jogo pro Coritiba por culpa do Tite. O Cruzeiro poderia ter definido o jogo contra o Coritiba no primeiro tempo com um 2-0, um 3-0, sem nenhum exagero, porque produziu para isso. E a produção passa pelo trabalho técnico, do dia a dia. Contra o Botafogo no Rio, primeiro tempo, a mesma coisa. Só que não conseguiu, porque foi incompetente em campo. Contra o Corinthians em Belo Horizonte, a mesma coisa. Foi incompetente no primeiro tempo, sucumbiu no segundo tempo. Contra o Mirassol, há 21 jogos, ninguém ganha do Mirassol lá. Entre eles o Cruzeiro. Ninguém da Série A consegue ganhar do Mirassol lá. Inclusive o Cruzeiro. No campeonato estadual, o Cruzeiro foi o melhor time da primeira fase. No campeonato estadual, o Cruzeiro ganhou as duas do Pouso Alegre. Ah, mas foi só 1-0, com um gol no último minuto contra o Pouso Alegre. Mas produziu o suficiente para um 3-4-0, não fosse uma atuação histórica do goleiro Thiago Braga. Então, cara, eu não posso brigar com o que eu tô vendo. Eu sei, compreendo e aceito que poderia ser bem melhor, sim. Mas não tá essa draga que todo mundo tá pintando. Não está essa draga que todos estão pintando. Eu tenho muita convicção disso que eu tô falando. Mas, repito, entendo o papel do torcedor. O torcedor quer o quê? O Cruzeiro de 2025. E o que o Cruzeiro de 2026 não tem que tinha em 2025? Leonardo Jardim. Leonardo Jardim. É simples. Então, o Tite, ele vai conviver com o fantasma do Leonardo Jardim até o dia que ele cair. E se o Tite cair domingo,
daqui 15 dias, daqui 30 dias, e não for o Leonardo Jardim treinador, o próximo treinador vai conviver com o fantasma do Leonardo Jardim. E se o próximo treinador for o Leonardo Jardim e não entregar um desempenho pelo menos igual do ano passado, ele vai conviver com o fantasma do Leonardo Jardim. Por conta do trabalho, como o Flamengo conviveu e convive até hoje com o fantasma do Jorge Jesus, como o Atlético conviveu até pouco tempo com o fantasma do Cuca, e como todos os clubes que têm um treinador que passou e foi muito bem, no caso do Jardim, não foi nem vencedor, foi muito bem, no ano seguinte, na temporada seguinte, esse treinador que assumiu, ele vai conviver com o fantasma do trabalho anterior. Então, para mim, está muito nítido o que está acontecendo no Cruzeiro. Repito, eu não julgo o torcedor. O torcedor quer o time ganhando e jogando no mínimo igual o ano passado. Mas a gente, que está aqui para analisar friamente, sem a paixão, entender o processo da coisa, eu não consigo trabalhar dessa maneira. Nós temos um calendário misturado. Anteriormente você tinha ali, a cada 6, 7 dias, um jogo de estadual, 8 rodadas, tranquilo, um começo de ano, espaço para recuperação, não tinha jogo grande no meio do caminho, um clássico aqui e ali só, e tá tudo bem. Com o campeonato estadual terminando lá pro fim de março, começo de abril, e o campeonato brasileiro a partir dali. Agora não tem muita resenha, né? Citamos aqui 2 casos, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue descansar seu time. Não foi permitida a atual comissão técnica descansar o time. 2 jogos de início de campeonato estadual, e a partir dali, todos os jogos com a mesma equipe. Todos os jogos com a mesma equipe. No caso do Flamengo, começou o campeonato estadual com o time sub-20. O sub-20 não deu conta, que é normal também. Ano passado nós vimos o Atlético, né? Não deu conta também. No Flamengo esse ano foi pior ainda, porque perdeu os jogos. Não deu conta, anteciparam os processos, e quando você antecipa processo, a tendência é que dê errado. E deu errado no Flamengo. Ele vence um clássico contra o Vasco com uma expulsão que não era para ter acontecido, e a partir dali, perde clássicos, vem tendo dificuldade, começa derrapando no Brasileiro e estão querendo mandar embora o Felipe Luiz. Então, assim, pode ter sido um erro da novidade. É a novidade, um novo calendário. Começou agora, vamos ver como é que a turma vai se adaptar a ele. Mas pro ano que vem, eu acho que o indicativo do tiro no pé tá aí. Um peso em excesso colocado nos 2, 3 primeiros meses da temporada, como se fosse definitivo para lá em dezembro você dizer que você teve sucesso ou não ao longo do ano. Arquibancada a gente sabe como funciona, mas institucionalmente acho que pode vir a ter sido um tiro no pé para a interpretação da avaliação dos trabalhos aqui no futebol brasileiro. Vejamos a partir da próxima temporada. Na sua melhor condição física e também sendo mais uma alternativa para o ataque do Cruzeiro, que volta a trabalhar nesta terça-feira, Cirilo. Dia de início de preparação para a final do Campeonato Mineiro, hein? Domingo, 18 horas, Mineirão dividido meio a meio. O Cruzeiro tem algumas vantagens por ter a melhor campanha, vestiário, questão de uniforme, mas terá mesmo o torcedor do Cruzeiro 50% aí do espaço no Mineirão, e a torcida do Atlético Mineiro também. As partes estão definindo os últimos detalhes, é a Federação Mineira de Futebol que vai comandar tudo para fazer a venda e como vai ficar essa divisão do Mineirão, meio a meio, também questão de camarote, segurança, enfim. Tudo isso vem sendo discutido pelo departamento aí de competição da Federação Mineira de Futebol, em contato com autoridades, com os clubes e também com o Gigante da Pampulha. Uma situação está definida. A arbitragem será de outro estado. O Cruzeiro fez o pedido, o Atlético Mineiro também, e com isso a CBF vai determinar qual árbitro apita o jogo de domingo. Vamos acompanhar em termos de nomes. Claro que o Cruzeiro está atento a quem será o dono do apito no domingo nesta final com jogo único. Empate leva a decisão para os pênaltis. O último clássico que teve a arbitragem aí de outro estado foi o Davi Lacerda do Espírito Santo, só que naquela ocasião teve até um sorteio para definir, porque o Cruzeiro queria árbitro de fora, o Atlético árbitro de Minas Gerais, e aí teve o sorteio. Agora não, os dois clubes já se anteciparam e pediram, e com isso está definido que o árbitro será de outra federação. A preparação do Cruzeiro começou hoje na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro atualizando a questão do goleiro Cássio e também do
meia do volante Gerson, o Cruzeiro informou o seguinte: o goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram estiramento ligamentar no joelho direito. O atleta já iniciou o processo de recuperação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Já o meio-campista Gerson não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo. Em avaliações realizadas pelos profissionais do clube, estará apto para atividades com o elenco nos próximos dias. Sobre o Gerson, nenhum problema. O jogador já vai ser liberado aí para os treinos seguintes na Toca da Raposa 2. O Cássio, o próprio resultado já informa, um estiramento ligamentar, não é uma lesão importante e aí vai depender da evolução do quadro de dor. O Cruzeiro vai trabalhar para colocar o Cássio em campo no domingo na final. E claro, vai trabalhar para colocar o atleta em condições de jogo. Tem tempo para isso e acompanhando o que fez o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Nos últimos casos desses atletas, por exemplo, o Wanderson teve um problema assim no ano passado, depois daquele jogo com o São Paulo, teve uma recuperação rápida. O Cauã Batistella teve recentemente também esse problema. Claro que o Cássio, pela altura do jogador, peso corporal, é uma situação que preocupa um pouquinho mais, mas mesmo assim há um otimismo de que o atleta possa participar da final no domingo. Se não der para ele, aí o Matheus Cunha será o goleiro escolhido. Os próximos dias vão definir essa questão. Cássio ainda é tratado como dúvida, mas há um cenário de positividade para que ele faça o tratamento e mais para o final da semana tenha condição de treinar com o grupo e aí poderia ficar à disposição para a final diante da equipe do Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem a semana inteira para o Tite pensar aí na melhor formação para buscar esse título estadual, o que não acontece desde 2019. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!